Mercado Financeiro chegando agora com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, Arthur. Um bom dia para você. Quais são as novidades do mercado financeiro hoje? Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Estamos a 5 dias das eleições. Mercado financeiro cada vez mais cauteloso com essa indefinição sobre quem será o presidente da República a partir de 1º de janeiro. Lula ou Bolsonaro? Ontem, diante das pesquisas que mostraram ainda uma distância entre Lula em relação a Bolsonaro, nós tivemos, por exemplo, ações estatais despencando. Petrobras, queda de 10% ontem no pregão, foi um estrago. E olha, não foi por falta de alerta. Vocês lembram que nos últimos programas aqui no mercado financeiro, vários convidados disseram que as ações estatais eram com um risco enorme, porque o mercado não tinha precificado, por exemplo, uma eventual vitória de Lula, que claramente já disse que vai intervir, por exemplo, na política de preços da Petrobras. E vai utilizar os bancos públicos, entre eles o Banco do Brasil, que tem ações negociadas em bolsa, e isso, claro, que afeta o valor das ações. Então, ontem foi um dia de queda muito forte na contramão do mundo. O mundo subiu ontem, as principais bolsas dos Estados Unidos e da Europa subiram, enquanto aqui no Brasil nós tivemos quedas. Mas hoje temos também dados importantes de confiança do consumidor, IPCA 15. Vamos para o telão, então, conferir índice de confiança do consumidor. Reparem aqui que após 4 meses seguidos de alta, nós tivemos uma queda do índice de confiança do consumidor em outubro. Então, a gente vinha aqui, olha, 75,5 pontos em maio, depois subimos para 79 em junho, 79,5 em julho, 83,6% em agosto, no pico de 89 pontos em setembro e agora uma pequena queda para 88,6 pontos em outubro, natural que os consumidores estejam um pouco apreensivos, principalmente sobre o futuro do Brasil. Na medida em que a gente não sabe qual é o resultado das eleições e qual vai ser a agenda econômica que vai predominar nos próximos 4 anos, um pouquinho de cautela é natural, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista dos empresários. Vamos aproveitar para conferir o IPCA 15. O que é o IPCA 15? É a prévia da inflação oficial, que é medida do dia 15 do mês de setembro até o dia 15 agora do mês de outubro. E reparem que depois de 2 meses consecutivos de deflação, que são essas duas colunas em vermelho, tivemos uma pequena alta dessa prévia da inflação em outubro. Então tivemos em agosto uma deflação de 0,73%, muito puxada pela queda nos preços dos combustíveis. Depois tivemos em setembro uma outra deflação de 0,37% e agora em outubro uma ligeira alta de 0,16%, indicando que provavelmente quando tivermos a inflação oficial do mês inteiro de outubro, teremos uma pequena alta após 3 meses consecutivos de deflação aqui no Brasil. No próximo gráfico, a gente vê o acumulado em 12 meses, mostrando como a inflação brasileira vem melhorando desde o pico de 12,2% em maio. Foi uma inflação bem alta, acumulada em 12 meses. De lá para cá, ela vem caindo, e agora chegamos a 6,85%, ainda acima do teto da meta, mas convenhamos, é uma inflação menor do que a registrada nos Estados Unidos, em torno de 8%, e menor do que a inflação registrada na Europa, que chega aos 9,9%. O que mostra que o nosso Banco Central, o Banco Central do Brasil, fez um bom papel de combate à inflação, começou a subir juros ainda em março do ano passado, quando a Selic estava em 2%, e agora trouxe essa Selic, a taxa básica, para 13,75% e começou a ganhar essa batalha contra a inflação. Agora tem um item importante que estava ajudando no processo de deflação do Brasil e que começa a jogar contra, que são os combustíveis que começaram a subir pela 3ª semana consecutiva. Vamos acompanhar a reportagem de Michael Mendes. Depois de 16 semanas consecutivas, o preço da gasolina subiu mais uma vez em vários estados brasileiros. Em algumas capitais, o aumento passa de 2%, mesmo sem o reajuste da Petrobras. A gasolina comum, que chegou a recuar 35% nas bombas,
agora dá sinais de nova elevação. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a alta da gasolina já chega em 19 estados brasileiros. Nas principais capitais, o motorista já sente uma tendência de mais aumento. Mas eu acho que o que vem por aí não vem nada muito bom, não. As maiores altas foram confirmadas em Rondônia, 5,61%, Salvador, 5,56%, Alagoas, 5,21% e Piauí, 3,88%. Em Belo Horizonte, a Semana do Mineiro começou com uma alta da gasolina em 1,34%, com o preço médio passando de R$ 4,74 no final de setembro para R$ 4,80. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a alta foi de 6 centavos. E Salvador continua com o combustível mais caro do país. O levantamento da ANP apontou que o preço do litro chega a R$ 5,59, com um preço médio nas bombas de R$ 5,56. Mas vários postos ainda vendem o litro da gasolina acima de R$ 6. Depois de várias denúncias, a empresa Acelen, que administra a usina de Mataripe, na Bahia, decidiu reduzir em 4,2% o preço da gasolina e de 6,1% no óleo diesel. Mas a baixa ainda não foi sentida pelo consumidor. E quem acompanhou essa guinada nas bombas foi o etanol, que também voltou a subir para surpresa de muitos motoristas. A justificativa dos especialistas é que o álcool anidro que compõe a gasolina sofreu um reajuste. E o final da safra da cana-de-açúcar vai interferir, sim, diretamente no preço do combustível de uma maneira geral. O Fernando da Cruz é gerente de padaria e usa o carro todo dia para trabalhar em São Paulo. Nas últimas 2 semanas, ele trocou a gasolina pelo álcool para encher o tanque, mesmo sabendo que vai pagar 5 centavos mais caro por litro. O Fernando torce para não vir mais um aumento por aí. Olha, cara, eu espero que não. Eu espero que continue ou diminua, né? Porque dói no bolso do consumidor. Se aumentar de novo, esquece. Trabalhar de carro não dá mais. Além do álcool, o óleo diesel também entrou na tendência de alta. Após 16 semanas de queda, o aumento foi inevitável. O diesel S10 ficou 1,5% mais caro e subiu de R$ 6,65 para R$ 6,72 na semana passada. Isso se deve à pressão internacional, já que o barril do petróleo subiu e a Petrobras tem segurado a pressão nos preços para não prejudicar as eleições em 2022. De acordo com dados da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia, com aproximadamente 25% da safra de cana-de-açúcar realizada até 30 de setembro, as regiões Norte e Nordeste do país mostraram uma alta de 3,3% na produção de etanol e nidro, atingindo 425 milhões de litros, quantidade que é de 3,3% superior aos 412 milhões de litros obtidos em igual ciclo no ano passado. Essa boa notícia pode influenciar na queda nas bombas. Muito bem, voltamos aqui com o mercado financeiro pela Jovem Pan News. Está aí, tivemos então 2 meses seguidos de deflação pelo IPCA 15, uma ligeira alta agora no mês de outubro e, como bem mostrou a reportagem, com os combustíveis subindo na ponta dos postos para nós consumidores. Não há nada no cenário que indique uma explosão no preço do barril do petróleo. Isso, em tese, vai fazer com que a Petrobras não precise ficar anunciando novos reajustes. Mas cá entre nós, o que determina hoje a variação do petróleo no mercado internacional é a guerra da Rússia na Ucrânia. Então, o desenrolar da guerra vai dizer muito se o barril do petróleo pode ou não superar aquele patamar de $100 o barril.
Para comentar os principais assuntos da economia, do nosso mercado financeiro, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Eduardo Reis, ele que é gerente de relacionamento de câmbio da Ouro Minas. Eduardo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Luiz. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo ótimo. Eduardo, como é que você está enxergando esse atual momento aqui do Brasil? Essa questão da inflação, na sua opinião, está sob controle ou tem algum ponto que ainda preocupa? Principalmente quando a gente olha para o ano que vem, a gente vê muitos analistas preocupados com a questão das contas públicas. Não sabemos ainda o resultado das eleições, teremos agora o pleito neste domingo. Como é que vocês estão enxergando o nosso cenário de inflação e juros aqui no Brasil? Bom, hoje a gente vem sabendo, o cenário está muito cauteloso, né? Até com essa reta final das eleições. E o que acontece? Com esse movimento do mercado, acaba tendo um estudo em cima disso, de queda, tá? de um ajuste para um aumento dos juros, né? Queda não, desculpa, um aumento da taxa de juros sobre o mercado, tá bom? Então, o que acontece? Cara, por favor. Então, o cenário hoje é esse movimento, tá bom? Você prevê que os juros vão ficar altos ainda durante muito tempo, é isso? Não tem espaço para o Banco Central, no curto prazo, reduzir os juros, porque a inflação ainda dá sinais de que ela precisa chegar pelo menos no teto da meta, que o ano que vem o teto da meta é de 4,75% ao ano. No Boletim Focus, o mercado está projetando algo ainda em torno de 5%. Então, enquanto o Banco Central não ganhar essa batalha das expectativas inflacionárias, você não vê espaço para o Banco Central começar a reduzir juros, é isso? O que acontece, como foi comentado, há essa projeção, tá? A longo prazo, de uma baixa ainda de juros até 2025, mas a perspectiva é que haja um aumento ainda nesse meio tempo, tá? Então, ainda até para ajustar o que está acontecendo com esse mercado internacional e todo esse processo que está ocorrendo no Brasil e no mundo, tá? Mas uma coisa é boa, tá? Junto ao Brasil, que ele está sendo bem visto lá fora pelo movimento que ocorreu em 2021, né, pelo esse aumento da taxa de juros e agora essa deflação que vem ocorrendo durante o tempo. Houve um especial, teve agora 9 horas da manhã um reajuste um pouco positivo, mas nada que vai refletir hoje a nossa taxa de juros, que está em 13,75%. Perfeito. Bom, eu queria agora conferir o mercado financeiro aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Nós preparamos alguns gráficos para a gente poder colocar aqui na nossa tela, numa semana de muita tensão, uma semana política, uma semana eleitoral. Ontem, conforme eu comentei no começo, as ações das estatais despencaram, Petrobras cerca de 10% de queda, num dia em que houve otimismo no cenário internacional, ou seja, houve um descolamento entre o bom humor internacional e a nossa bolsa doméstica. E hoje, lamento informar, é quase que uma reprise de ontem em relação a esse descolamento entre Brasil e o mundo. Vamos ao telão. Repare que índice Bovespa aos 115.057 pontos, com queda de 0,82%, sendo que as bolsas americanas abriram o pregão em alta. Repare no próximo gráfico aqui, nos Estados Unidos está tudo no azul, setinha para cima, Dow Jones 0,07%, S&P 500 0,49%, Bolsa Eletrônica Nasdaq 0,94%. Na Europa, um dia de comportamentos mistos, tem bolsa subindo, tem bolsa caindo. Nós temos Frankfurt, queda de 0,36%. Em Londres, baixa de 0,67%. Já Paris está subindo, 0,58%. Madrid, alta de 0,53%. Na Ásia, também tivemos comportamentos mistos. Xangai, ligeira queda de 0,04%. Em Tóquio, foi um dia de alta de 1,02%. Em Hong Kong, uma ligeira queda de 0,10%. No mercado de câmbio, vocês lembram que ontem a gente registrava que o mau humor aqui no Brasil gerou uma queda da nossa bolsa e uma pressão para cima, tanto do dólar quanto do euro. Hoje é exatamente a reprise de ontem. Dólar subindo um pouco menos, 0,27%, mas já vendido a R$ 5,25
R$5,32. O euro em forte alta de 1,11%, R$ 5,30. Repare que o euro volta quase a empatar com a cotação do dólar e o Bitcoin ganhando hoje 0,35% aos 19.404 dólares. Eu queria então chamar de volta o nosso convidado, o Eduardo Reis, que é gerente de relacionamento de câmbio da Ourominas, que eu queria ouvir um pouco a análise dele sobre câmbio. Como é que a Ourominas está enxergando o mercado de câmbio? Nós tivemos esses 2 dias de forte alta do dólar aqui no Brasil. Eu queria, Eduardo, ouvir a sua análise. Qual é o peso do cenário eleitoral nessa alta do dólar e o que vocês estão enxergando daqui para frente? Olha, como já está tendo esse movimento, como você pontuou, Luiz, houve uma alta expressiva junto hoje ao mercado cambial, até porque para algumas situações que houve, que impactam politicamente isso, né, vamos pontuar, vamos citar nomes, houve toda a sugestão do Roberto Jefferson, que vamos falar de uma explosão, né? Uma explosão na parte juntamente com ele. E a proximidade que hoje o Bolsonaro tem com ele. Isso, houve uma situação de investidores estrangeiros vendo isso com maus olhos e automaticamente a crescência, né, a explosão cambial que nos levou a esses quase 20 centavos a mais do comercial. E essa sequência que está acontecendo em todo esse processo, né, que podemos falar no mercado entre ontem e hoje, que queira ou não queira, é uma situação que dá uma estendida e vai se estender assim até vamos dizer, nessa reta final, né, das eleições, que podemos dizer que foi a mais polarizada no Brasil, entre o Lula e o Bolsonaro, que hoje chegam que estão acirrados ponto a ponto para nós poder se reeleger ou chegar ao poder. Certo. Agora, Eduardo, você vê algum risco, por exemplo, em caso de vitória do ex-presidente Lula, de na segunda-feira esse dólar subir ainda mais, se aproximar de R$6, ou esse seria um cenário muito catastrófico? Não é isso que você enxerga no horizonte? Olha, o mais ponderado possível, hoje o mercado espera que o Bolsonaro hoje, toda essa composição governamental dele, siga como reeleição, né? O mercado espera que aconteça isso, os investidores estrangeiros estão vendo isso, as estatais, como houve todo um movimento, voltando um pouquinho para trás desse desajuste entre o que houve no domingo, né? A queda vamos dizer que foram 50 bilhões que a Petrobras perdeu ontem, né? Esses 10% e pouco na Bolsa. E imagina que tudo isso impacta diretamente. Então, dizendo que se o Lula ganhar, vai acontecer um movimento de alta, tá? Isso é mercado. Mas também é o inverso da Bolsa, que tem alguns mercados, o varejo principalmente, o alimentício, ele tende a dar uma leve diminuída, né? Uma derretida, vamos colocar desse jeito, né, no mercado, um termo técnico, por todo esse movimento político. Tá? Então, acredito sim que o câmbio hoje vai sofrer impacto direto se acontecer essa eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, eu queria agradecer a participação do Eduardo Reis, que é gerente de relacionamento de câmbio da Ourominas. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. Obrigado, Jovem Pan. Tchau, tchau. Muito obrigado. Eu queria agora, para terminar o nosso mercado financeiro, eu queria falar sobre um assunto que envolve o nosso bolso. Muita gente sonha em se tornar milionário do dia para a noite e tem uma forma de se fazer isso no Brasil, que é ganhar na Mega Sena. A Mega Sena está pagando mais de R$100 milhões no próximo concurso. Nós estamos ao vivo com a repórter Beatriz Manfredini. Bia, bom dia, seja bem-vinda. E aí, muitos brasileiros sonhando em ganhar da noite para o dia mais de R$100 milhões. Seja bem-vinda.
Oi, Luiz, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, é difícil achar alguém que não tenha esse sonho, né? De faturar uma quantia alta dessa e mudar de vida, assim, de repente. O pessoal tá animado na porta das lotéricas, porque amanhã a Mega Sena faz o sorteio, amanhã à noite, de 115 milhões de reais. Então, assim, tá todo mundo tentando aí fazer sua aposta para tentar garantir esse dinheiro. Para quem ainda não fez, as apostas podem ser feitas até amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite, tanto nas lotéricas espalhadas, quanto também pela internet, que é uma facilidade. Agora dá para fazer a aposta no site da Caixa Econômica Federal de uma maneira muito fácil para quem preferir fazer online, presencial. Mas apesar disso, as lotéricas estão tranquilas, tem gente entrando e saindo toda hora, mas a gente não encontra fila, não. Então também dá para fazer presencial. Problemas. No sábado, as dezenas do concurso anterior, olha que foram os números 10, 14, 17, 18, 23 e conseguiu ganhar dinheiro, então acumulou e amanhã esse prêmio deve chegar a 115 milhões de reais. Apesar disso, no sábado, de ninguém ter acertado aí o prêmio principal, várias pessoas saíram felizes, viu? Olha, 259 apostas marcaram a quina e faturaram mais de 27 mil reais e cerca de 18.600 pessoas faturaram a quadra, recebendo 539 reais cada. Não dá para ficar milionário com esse valor, mas já ajuda, né, Luiz? Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Obrigado, Beatriz Manfredini. Agora, caso você ganhe essa bolada de 115 milhões de reais, como é que a gente investe esse dinheiro? Bom, com o Brasil pagando juros de 13,75% ao ano, não há por que você, novo milionário ou nova milionária, ficar correndo risco em bolsa de valores na véspera da eleição. Coloque em renda fixa, né? Põe em tesouro direto, põe em papel privado atrelado à taxa Selic, coloca um pedaço em títulos atrelado ao IPCA, te pagando IPCA mais 5% ao ano, você vai proteger o seu dinheiro contra a inflação. E claro que se você quiser colocar uma fatia em bolsa de valores pensando num prazo mais longo, ok, sem problema nenhum. Se quiser também diversificar e colocar um pouco no exterior, imaginando que a economia americana, após esse momento aí mais recessivo, vai voltar a crescer, também não há problema nenhum. Mas de uma coisa não tenha dúvidas, neste momento o Brasil voltou a ser o paraíso dos juros altos. Certo, Cláudia Bartel? Certo, Luiz Arthur Nogueira. Hora certa na PAN agora, 11h31. A gente tem uma informação aqui de que os brasileiros gastaram 9 bilhões de dólares em viagens internacionais em 2022. As despesas no exterior subiram 171% no acumulado de janeiro a setembro, é o que constatou o Banco Central em relação ao mesmo período do ano passado, quando os gastos atingiram 3 bilhões e 300 milhões de dólares. A quantia também foi a maior para o período desde 2019. Agora, eu queria saber uma dica tua aí, Luiz. Quem tem essa ideia de viajar no próximo semestre, no próximo ano, a dica é o quê? Guardar dólar ou não é uma boa ideia? Olha, nós acabamos de ouvir o nosso entrevistado aqui, o Eduardo, dizendo que o cenário político, obviamente, vai afetar no câmbio, né? O dólar subiu aí 20 centavos em apenas 2 dias. Então, o momento bom de ter comprado, infelizmente, talvez fosse a semana passada. Agora, eu costumo dizer o seguinte, Cláudio, não vamos tentar adivinhar a cotação de dólar. Isso é muito difícil. Eu costumo, quando a gente faz uma programação de viagem internacional, eu costumo dizer o seguinte, olha, a cotação de hoje cabe no seu bolso? A sua viagem se viabiliza com o dólar, com o preço de hoje? Se a resposta for sim, a minha dica sempre é: compre pelo menos metade, 50% do que você vai gastar na viagem. Se depois, mais para frente, subir, você já garantiu pelo menos metade com um preço menor. E se cair, melhor ainda, você compra os outros 50% por uma cotação mais barata. Agora, deixar para comprar tudo na véspera da viagem, você não tem ideia de quanto vai ser a cotação, eu acho um risco muito grande. E um outro alerta importante, os preços das passagens aéreas, eles estão muito elevados. Por quê? Porque a gente está numa retomada pós-pandemia, as pessoas querem viajar para o exterior, só que as companhias aéreas ainda não retomaram todas as rotas internacionais. E a gente já sabe, quando a demanda é maior do que a oferta, o preço costuma subir. Então, a dica, se você vai viajar, guarde pelo menos metade aí, compre dólar. O restante é melhor guardar um pouquinho. Obrigada, Luiz.